Lucas 4, de 1 até o verso 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13: passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Lucas 4, de 1 até o versículo 13. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a título de palavra introdutória, queria fazer uma pergunta e que você responda para você mesmo, dentro dos seus conceitos, dentro dos seus significados, conceitos, melhor dizendo, que vocês têm em relação a esse tema, a esse termo, a essa palavra em si. Irmãos e irmãs, o que significa ser santo? O que significa ser santo? De uma forma bem direta, de uma forma bem prática, santo consiste em pertencer a Deus. Santo consiste em ser separado para Ele, para Deus. Até mesmo a própria palavra kadosh, no hebraico, ela dá justamente essa ideia de você cortar, de você separar para um uso sagrado, para um uso específico. Então, quando a gente trata, ou quando a gente fala de santo, de santidade, em linhas gerais, nós estamos dizendo justamente isso. É você ser separado, é você ser dedicado, é você ser consagrado a Deus, não necessariamente você ser perfeito, como infelizmente algumas pessoas acabam entendendo. Então, santidade no seu aspecto direto, santidade no seu aspecto prático, significa justamente isso: pertencer a Deus, ser separado para Ele, ser separado para o Senhor. Quando a gente pensa em santificação, basicamente a gente se lembra de dois aspectos que envolvem a santificação. Um primeiro aspecto, que nós chamamos de aspecto positivo, um segundo aspecto, que nós chamamos de aspecto negativo. Então, positivamente falando, santidade, santificação, tem a ver com você viver de acordo com os propósitos de Deus, tem a ver em você viver de forma que agrade a Deus, de forma que agrade ao Senhor. Então, positivamente, consiste nisso, em você se propor a sua vida, propor o seu coração, propor a sua mente em agradar a Deus, em fazer a sua vontade. Veja o que Paulo fala acerca disso, lá na carta que ele escreveu aos Efésios. Abram aí bem rapidinho, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, e você vai observar esse aspecto positivo da santidade. Viver do agrado do Senhor, proceder de maneira que lhe glorifique. Então, positivamente, quando você faz isso, você está prosseguindo no caminho da santidade. Efésios 5, de 1 até o versículo número 2. Olha só o que Paulo aqui nos ensina acerca da santidade, positivamente falando. Ele diz, Efésios 5, de 1 a 2. Sede, pois, veja, imitadores de Deus. Se Deus é santo, se você imita a Deus, automaticamente você vai andar também em santidade, assim como Ele, Deus, é santo. Como filhos amados. Versículo 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável. Então veja que, positivamente falando, santidade é isso. É viver em amor, santidade é isso. É viver nos passos de Jesus, santidade é isso. É você refletir traços do caráter da pessoa de Deus, no caso específico, santidade. Mas existe um aspecto negativo, vamos assim dizer, da santificação. E que aspecto é esse? É você deixar de lado, se desvencilhar de prazeres, se desvencilhar da vontade própria, de prazeres próprios, obrigado, Marluz, da vontade própria, e assim colocar de lado tudo aquilo que desagrada a Deus na sua vida. E Paulo também fala isso, aqui na sequência de Efésios capítulo 5. Olhem só o que ele nos diz, entre os versos 3 e 5, dentro desse aspecto negativo da santidade. Ele fala: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavra vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, porém, ações de graças. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, ou no reino de Cristo e de Deus. Então, santidade consiste nisso, deixar de lado aquilo que desagrada a Deus. Então, desses dois aspectos, você aprende o que é santidade. No sentido positivo, se assemelhar mais a Deus. No sentido negativo, deixar de lado as coisas que desagradam a Deus. Nesse pensamento, nesse sentimento, convém nós perguntarmos: de que maneira, meus irmãos, de que maneira, minhas irmãs, Jesus foi santo? Como é que nós podemos ser santos como Jesus? Como é que nós podemos andar em santidade como Jesus? Como foi que ele demonstrou santidade ao longo da sua vida, sobretudo ao longo do seu ministério aqui entre nós? Conforme nós acabamos de ler, lá em Lucas capítulo 4, nós observamos um momento difícil que Cristo ele vivenciou na sua vida, onde ele, depois de ter sido batizado, depois de ter iniciado oficialmente seu ministério ali no batismo, ele tem a sua provação, ele tem a sua santidade experimentada naqueles 40 dias que ele passou no deserto e, conforme nós lemos, sendo tentado pelo diabo. Então, com base nesse texto aqui de Lucas, eu queria que nós considerássemos alguns aspectos relacionados à tentação de Jesus. Algumas áreas específicas nas quais Jesus foi tentado. Áreas específicas nas quais nós também somos tentados ao longo da nossa vida, ao longo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Então, da mesma forma que a tentação sobreveio a Jesus, de acordo com esse texto, pelo menos de 3 formas, essas mesmas tentações, elas nos sobrevêm também nessas 3 formas, tentando nos impedir de viver a santidade, a consagração, a dedicação a Deus. É por isso que o tema na nossa aula de hoje é o seguinte: vencendo as tentações como Jesus. Vencendo as tentações como Jesus. Então, basicamente, a gente vai ver 3 aspectos nos quais Cristo ele foi tentado. Depois que nós considerarmos esses 3 aspectos nos quais Cristo foi tentado e nós também fomos tentados e somos tentados, eu queria que nós extraíssemos algumas lições de ordem prática que vão nos auxiliar na nossa luta, na nossa guerra, no nosso conflito com o pecado que dia após dia se nos apresenta ao longo da nossa existência. Então, quando você olha aqui para esse texto, quando você considera aqui essa passagem de Lucas 4, você observa pelo menos 3 aspectos nos quais Cristo ele foi tentado. A primeira tentação, dele Cristo ser egoísta. A segunda tentação, dele Cristo ser bem-sucedido. E a terceira tentação, dele Cristo agir de maneira espetacular perante as pessoas. E a gente vai observar, pelo menos em detalhes gerais, como isso aconteceu. E como eu disse, depois nós observarmos algumas lições de ordem prática para as nossas vidas. Então vamos lá, voltem por favor aí às suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 4. A gente vai se ater agora a algumas passagens desse trecho, para que a partir delas a gente possa considerar alguns pontos. Então, o primeiro aspecto da tentação de Jesus
ou a tentação a qual ele foi submetido? A tentação de ser egoísta. Primeiro aspecto da tentação de Jesus, a tentação de ser egoísta. Olhem só, meus irmãos, o que nós encontramos no versículo 3, Lucas capítulo 4, versículo 3. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Disse-lhe então o diabo, no caso disse o diabo a Jesus, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Meus irmãos, minhas irmãs, imagine só o quanto de fome Jesus ele estava sentindo nesse episódio específico aqui da sua vida. Afinal de contas, nos diz o texto que já eram 40 dias em que Cristo estava sem se alimentar. Seu jejum já era de 40 dias. E aí o que é que a gente observa? A gente observa que Satanás ataca a sua lealdade a Deus, a lealdade de Jesus Cristo a Deus, apelando primeiramente para quê? Para o seu apetite físico, para a satisfação da sua carne, para a satisfação material relacionada à sua vida. Quando Satanás ele chega para Jesus e diz, se és filho de Deus, ou és o filho de Deus, isso literalmente era como que ele estava falando, tire a vantagem de ser o filho de Deus. De acordo com o poder, de acordo com a força que você tem, transforme essas pedras em pães, satisfaça a sua vontade, satisfaça o seu desejo e assim livre-se dessa situação difícil que você está vivenciando. Então, em linhas gerais, o que a gente observa aqui no versículo 3 é que Satanás, meus irmãos, minhas irmãs, ele está incitando ao Senhor a não esperar por Deus, a não esperar pelo Senhor em relação a seu suprimento, mas buscar a sua própria satisfação. E o que é isso na prática? E o que é isso no sentido direto? Isso se chama egoísmo. Então foi o primeiro aspecto, foi a primeira faceta, vamos assim dizer, da tentação que foi imposta ao nosso Salvador, de acordo com o registro do evangelista Lucas. Ou seja, Cristo, ele foi tentado a agir com egoísmo. De um lado, ele tem fome, tem necessidade física. Do outro lado, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Então, diante desse quadro, pegue o seu poder, transforme pedras em pães, satisfaça a sua vontade, não dependa de Deus e assim cumpra com aquilo que você está desejando no seu coração. Ou seja, a tentação de ser egoísta. E aí, conforme nós observamos, Cristo ele responde a essa tentação, conforme nós vemos no versículo 4, quando Cristo chega para o diabo e diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele aqui faz uso de um dos textos que nós temos no livro de Deuteronômio. Abram aí, por favor, sem desmarcar o texto aqui de Lucas, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele faz uso do Antigo Testamento, de um dos textos do Antigo Testamento, para rebater aquela primeira investida do diabo contra ele, dentro de um propósito para que ele agisse de maneira egoísta. E olha só, o texto ao qual Cristo ele faz menção. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Isso, 3. Deuteronômio 8, versículo 3. Ok? O que é que diz aqui a palavra? Olhem só, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Em relação ao tratamento que Deus dispensou ao seu povo lá no deserto, dentro dessa repetição, introduzindo assim uma exortação que Deus ia dar a Israel quando ele estava prestes a entrar na terra prometida. Nos é dito, Deuteronômio 8, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, quando Cristo faz uso desse texto, Deuteronômio 8:3, em outras palavras, ele está dizendo ao tentador,
não são as coisas materiais que contam na nossa vida, mas a nossa obediência à palavra de Deus, a nossa obediência à palavra do Pai. Então, a resposta que nós devemos dar, quando nós formos tentados a sermos desobedientes, a sermos egoístas, é entendermos que a nossa vida, ela só cumpre o propósito de Deus quando nós atentamos, acima de tudo, para aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Cristo estava dizendo a Satanás que o ser humano, ele não é um animal que vive apenas para a sua satisfação, mas que o homem, ele é um ser espiritual, que ele depende essencialmente da sua comunhão com Deus, que ele depende essencialmente da sua comunhão com o Pai. Então, a sua esperança, a esperança do homem, deve estar no suprimento de Deus, no suprimento do Senhor, e não naquilo que agrada a nossa carne, não naquilo que agrada o nosso material. Nesse primeiro aspecto, o que é que a gente observa? Nesse primeiro aspecto, o que é que a gente vê? Que Cristo, ele mantém, meus irmãos, que Cristo, ele mantém, minhas irmãs, a sua lealdade a Deus, a sua santidade, mandando a seguinte mensagem para o tentador: a minha confiança não está naquilo que eu me satisfaço, a minha confiança está naquilo que Deus me satisfaz, porque Ele é meu Pai, e assim Ele vai me suprir de todas as minhas necessidades, inclusive das nossas necessidades materiais, porque nós temos, e a gente não pode negar. Contudo, a necessidade material, ela não deve vir em primeiro lugar em nossas vidas, mas sim a nossa satisfação espiritual com Deus, com o Pai, de onde vem a nossa suficiência, para que assim a gente possa seguir adiante na nossa caminhada cristã. Então, qual foi o primeiro aspecto no qual Cristo, ele foi tentado? Qual é um dos aspectos nos quais nós somos tentados? De sermos egoístas, meus irmãos, de pensarmos em nós mesmos, de pensarmos na nossa própria satisfação. Na verdade, é isso que nós vemos de maneira tão comum no mundo no qual nós vivemos. Nós acabamos de passar pelo chamado período carnavalesco ou do carnaval. E o que é que a gente vê? Até mesmo pelo significado da palavra carnaval, carnivale. Ou seja, satisfaça sua carne, seja egoísta, que isso dentro da concepção mundana é que é aproveitar a vida. Mas nós não. Vamos na contramão desse pensamento. Vamos na contramão dessa perspectiva. E a gente observa que a nossa satisfação, ela não vem de coisas que são terrenas e materiais, mas nossa satisfação maior vem de Deus e da sua palavra. Foi por isso que Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, de toda palavra que procede da boca do Senhor, apontando-nos justamente isso, o caminho para a nossa satisfação. E qual é o caminho que nós devemos percorrer para que nele nós possamos experimentar verdadeira satisfação? A comunhão com Deus. Porque, como diz o Salmo 16, na comunhão com o Senhor, ou na presença do Senhor, há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Então, é nessa perspectiva que nós cristãos, que nós, povo de Deus, vivemos. E assim afastamos o egoísmo, ou a nossa luta contra o egoísmo, para que assim a gente não saia da presença de Deus, da presença do Senhor. Então, o primeiro aspecto no qual Cristo, ele foi tentado, o aspecto de ser egoísta, de pensar em si mesmo, de agir conforme as suas necessidades físicas, de satisfazer a sua carne, de satisfazer o seu desejo. Não, é em Deus e em sua palavra que nós experimentamos verdadeira satisfação. Contudo, nos diz o texto, e eu peço que você volte novamente para Lucas capítulo 4, que Satanás, ele não se satisfez dentro da sua primeira investida. E aqui a gente já tira uma lição para nós, ao longo da nossa caminhada cristã. O diabo, meus irmãos, ele vive a nos tentar. Então, ele está constantemente investindo contra a nossa vida, ele está constantemente lançando os seus dardos contra nós, e aí quando ele não obtém êxito, numa determinada investida, o que ele vai fazer? Desistir? Não, muito pelo contrário. Ele vai continuar, porque essa é a sua função, essa é a sua finalidade, essa é a sua missão aqui neste mundo, fazer com que nós nos afastemos do caminho do Senhor.
Então, não nos enganemos. Quando a gente vence uma primeira luta, quando a gente vence o primeiro nocaute, vamos assim dizer, em relação às investidas do diabo, pode esperar. Virão outros e virão outros. Porque com Cristo foi assim. Ele tentou, dentro do aspecto do egoísmo, não foi bem sucedido. Mas aí ele segue na sua investida. E dentro do segundo aspecto, ele tenta Jesus, dentro da tentação, vamos assim dizer, de ser bem sucedido. Primeiro, para que ele fosse egoísta. Segundo, para que ele fosse bem sucedido. Abram aí, Lucas capítulo 4, versículos de 5 até o versículo 7. Lucas capítulo 4, versículos de 5 até o versículo 7. Olha só o que diz aqui o texto sagrado. E, elevando, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser, ou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, o que é que a gente observa aqui? Satanás, ele não se intimida, conforme nós falamos, diante da reação firme de Jesus Cristo, conforme a gente observou no versículo 4, e ele insiste mais uma vez. Ele insiste mais uma vez. Em quê? Em que Cristo vacilasse na sua lealdade ao Pai. E aí ele mostra o panorama de todos os reis do mundo, prometendo a Cristo autoridade sobre eles. Mas aí fica a pergunta, será que Satanás, ele detém algum poder, algum tipo de domínio? Ele aqui estava prometendo isso a Jesus Cristo. Se Cristo se prostrado adorasse a ele. Mas o fato é, será que Satanás, ele detém algum tipo de poder, algum tipo de domínio? Vamos ver se a Bíblia responde em relação a isso aí. Abra aí, meus irmãos, bem rapidinho. Mateus capítulo 11, versículo 27. A proposta do diabo era que Cristo prostrado lhe adorasse, e que em fazendo isso ele teria todo o poder, todo o domínio dos reinos. A grande questão é, será que o diabo tem alguma coisa para dar nesse sentido? Mateus 11, versículo 27. Olha só o que é dito aqui, Mateus 11, 27. Cristo dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tudo me foi entregue por meu Pai. Satanás não tem nada para dar. Absolutamente nada. Aqui é aquela tática que ele usa de nos enganar através de mentiras. Assim como ele enganou Adão, a Eva, lá no Éden, prometendo-lhe que o fruto proibido lhe daria um conhecimento que seria o conhecimento igual ao conhecimento de Deus. Foi isso que aconteceu? Foi isso que ele entregou? Não, muito pelo contrário. O primeiro entendimento que o homem teve ali foi da sua nudez e fugiu da presença de Deus. Então, o diabo, ele é ardiloso. E ele usa do recurso da mentira. Ele usa do recurso da enganação para nos afastar do caminho do Senhor, assim como ele tentou a Jesus, de acordo com o que nós observamos aqui nessa passagem. Quando você olha, por exemplo, o Salmo número 2, que é o salmo que trata acerca do Messias, você percebe que só o Messias possui tudo, toda a autoridade, todo domínio, todo poder, e o diabo não pertence a absolutamente nada. Mas é isso que ele faz aqui. Ele condiciona a entrega dos reinos que ele não tem, se Cristo se prostrasse diante dele, se prostrasse diante do diabo e o adorasse. Então, o que foi que ele procurou fazer? Desvirtuar o propósito da adoração. Porque Deus, ele era o único que deveria ser e que deve ser adorado. O que é que o diabo queria com essa tentativa? O que é que ele queria dentro dessa investida? Desviar Jesus Cristo do caminho da cruz. Meus irmãos, se teve algo que o diabo fez em relação a Jesus, foi isso: procurar tirar Jesus do caminho da cruz. Aqui acontece um exemplo disso. A gente vai ver o primeiro exemplo logo no início do Evangelho de Mateus, quando Herodes, ele mata todas as crianças dentro da tentativa de matar também o Messias, que ele não logra êxito.
Você observa um pouco mais adiante, quando o próprio Pedro, depois de dar uma declaração ótima em relação a Jesus Cristo, lhe aconselha a não ir à cruz, morrer pelos nossos pecados. Quando Cristo estava crucificado lá na cruz, foi essa reação também que ele escutou das pessoas: se és filho de Deus, desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. Então, não nos enganemos. Um dos propósitos do diabo, na verdade, o propósito do diabo em relação a Jesus Cristo era tirá-lo da cruz, tirá-lo da dor, tirá-lo do sofrimento, fazendo essas promessas que ele mesmo não poderia cumprir. Que promessa? De dar autoridade, poder, domínio a Jesus Cristo, conforme nós falamos, tirando assim do sofrimento da cruz. Então, nessa tentação, o que é que você observa? Essa oferta que o diabo faz para que Cristo fosse bem sucedido. Essa oferta que o diabo faz para que ele não sofresse. Essa oferta que o diabo faz para que ele não fosse penalizado e assim se afastasse do lugar no qual ele iria pagar o preço dos nossos pecados. É interessante que diante dessa investida do diabo, o que é que Cristo faz? Ele responde. E mais uma vez, ele responde de acordo com a palavra. Tanto é que você tem aí, versículo 8 do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mais uma vez, Cristo ele faz uso do livro de Deuteronômio para responder à investida do diabo. Abram aí, por favor, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Verso 14. Não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O Senhor teu Deus, verso 13, temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Cristo deu a resposta, sobretudo baseada aqui no versículo de número 13. Mais uma vez, ele usando a palavra. E o que é que a gente aprende a partir desse segundo aspecto da tentação de Jesus? Que Cristo, meus irmãos, que Cristo, minhas irmãs, ele veio a esse mundo não para que ele fosse bem sucedido, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista material, não, muito pelo contrário. Ele veio para esse mundo para ir à cruz, lugar de dor, de vergonha, de morte, para que lá ele pudesse conquistar a nossa salvação. E ele não se desviou desse propósito, nem com os oferecimentos que ele recebeu, no caso específico aqui, do diabo. Então, ao longo da nossa vida, nós também seremos, mas seremos muito tentados a sermos bem-sucedidos aos olhos humanos. E a gente tem que fazer sempre aquela pergunta básica: isso vai fazer com que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas? Na verdade, ontem eu estava conversando com o Mateus, mostrando justamente essa questão da vontade de Deus. E às vezes a gente enxerga nessa questão de experimentar, de entender a vontade de Deus de maneira meio mística. E não deve ser assim. Um dos aspectos, um dos pontos que a gente deve considerar para que a gente possa, de fato, cumprir a vontade de Deus é ter como meta a glória de Deus. No que eu faço, no que eu deixo de fazer, Deus está sendo glorificado? Se sim, você já tem um indício, que aquilo é a vontade de Deus. Se não, se afaste, porque não adianta você prosseguir nesse caminho. Então, com Cristo funcionou assim. E a cruz era o meio através do qual Deus seria glorificado. Ser bem-sucedido aqui nessa vida era o meio pelo qual Deus não seria glorificado. Então, por qual caminho que ele optou? O caminho da cruz, da dor, do sofrimento, o caminho mais difícil, porque muitas vezes é no caminho mais difícil onde Deus ele é glorificado em nossas vidas. Foi assim com Jesus e é assim também conosco. Então veja, o segundo aspecto da tentação de Jesus foi o quê? A tentação de ser bem-sucedido. A tentação de ser egoísta, a tentação de ser bem-sucedido, mas não só isso. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto da tentação de Jesus e também de muitas das nossas tentações, a tentação de ser espetacular. A tentação de ser espetacular. Voltem aí, por favor. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Leiamos o trecho que vai do verso 9 até o versículo 11. E aí,
reiterando o que Francilda falou, o presbítero Lailton falou, essa questão, meus irmãos, o diabo aqui ele não para. Foi uma vez, não conseguiu, foi a segunda vez, não conseguiu, e o que é que ele vai fazer? Ele vai a terceira vez, entendeu? Ele vai a terceira vez. Ele fica aqui, é mais ou menos como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Ele é o leão que fica aqui, ó, nos rodeando, só procurando as brechas para poder entrar na nossa vida. É assim que ele faz, essa é a sua missão, essa é a sua função aqui na terra. Lucas capítulo 7, versículo de 9 até o versículo 11. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Então, no caso do diabo, o levou, no caso de Jesus, a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então veja, conforme nós observamos aqui, Satanás, ele não desiste, ele persiste nas suas tentações quanto a Jesus. Ele o leva ao pináculo do templo, que era um tipo de esquina bem alta, aproximadamente 50 a 70 metros de altura, fica na parte externa do templo, que estava sendo reconstruído nos tempos de Jesus, ali por Herodes. E qual é a tentação? Salte, salte, salte. Por quê? Porque em fazendo isso, Deus enviará anjos para que ele possa lhe sustentar e assim você possa chegar seguro ao chão. Já pensou, meus irmãos? Já pensou, minhas irmãs? Isso logo no ministério de Jesus. Veja que coisa espetacular. Veja que coisa impressionante. Veja que coisa que chamaria a atenção das pessoas. Ali não ficaria nenhum tipo de dúvida para os judeus. Este é o Messias, porque até os anjos o assistem quando ele salta do pináculo do templo. Então, a tática de Satanás é o seguinte: se Deus te ama, ele vai te guardar, mesmo que você o tente. E você vai ser com isso espetacular perante as pessoas e demonstrar que de fato você é o Filho de Deus. E é interessante, porque no caso aqui da terceira tentação, você observa que Satanás, ele agora faz uso da própria Bíblia, distorcendo-a para desviar Cristo do seu caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, o diabo é um teólogo. Mas é um teólogo mesmo. Entende línguas originais. Como entende, entendeu? Então, não brinquem não. Ele vai usar da palavra, muitas vezes, para nos afastar do caminho do Senhor. Alguém já disse, guardadas as devidas proporções, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é de fato. Não que ela ensine heresia, mas quando distorcida, ela vai dar base para várias heresias. É isso que a gente observa. As heresias não surgem do pensamento humano. Elas surgem de quê? De distorções do texto sagrado, de distorções das escrituras sagradas, de textos fora de contextos, de textos não harmonizados com as doutrinas centrais da palavra, e aí fica usando como justificativa a própria palavra. Por isso, tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. Qual foi o texto que Satanás usou aqui, distorcendo para fazer com que Cristo tentasse a Deus, fosse espetacular no seu ministério? Salmo 91. Abra aí, por favor. Salmo 91. Versículos 11 e 12. Salmo 91, versículos 11 e 12. E 11 e 12. É um salmo conhecido, né? Fala sobre a proteção divina. Versículos 11 e 12. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Salmo 91, versos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Verso 12. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que é que a gente observa não só nesses versos, mas a gente observa em todo o Salmo 91. Aquela questão de texto fora de contexto é pretexto para heresia. E de fato é. Então, o que é que a gente tem em todo o Salmo 91? E de certa forma é resumido aqui nesses dois versos. A gente tem uma promessa da parte de Deus que Ele vai nos proteger. A gente não tem aqui um fundamento para que a gente desafie a Deus para que Ele possa nos proteger. Percebem a diferença?
você tem uma promessa da parte de Deus, que Deus ele vai lhe proteger. E você não tem um desafio que você faz para Deus, para que Deus possa lhe proteger. E é isso que acontece na nossa vida. Deus ele vai nos protegendo através da sua providência. Nem sempre aos olhos humanos ela acontece. Você observa isso de maneira muito clara, sobretudo no ministério do apóstolo Paulo. Ao longo de todo o seu ministério, ele foi livre de várias circunstâncias que levaria à morte. Mas chegou o tempo que ele teve que morrer. Chegou o tempo que ele teve que ser decapitado. Então, Deus vai nos proteger, e a promessa de Deus é que Ele vai proteger os seus. Agora, muitas vezes, para que Ele cumpra o seu propósito, a gente tem que partir desse mundo, vamos assim dizer, Ele suspende a proteção. Se fosse assim, a gente nunca morria de maneira trágica. Se fosse assim, a gente não morria de maneira extraordinária. Não, isso acontece. Como aconteceu ao longo da história da igreja, a todos os servos fiéis do Senhor, ou a parte desses servos fiéis, sobretudo aqueles que tiveram morte, vamos assim dizer, extraordinária. Então, o que a gente vê aqui no Salmo 91 é isso, é a promessa que Deus vai nos proteger, e não o fato de você desafiar a Deus para que Deus o proteja, que essa era a incitação do diabo em relação a Jesus Cristo. A gente deve ter fé, a gente deve confiar, que Deus estará sempre nos protegendo, sempre nos guardando de todo o mal, mas a gente não deve ser presunçoso, orgulhoso, no sentido de que Deus ele vai ter que fazer isso. Não, ele não tem obrigação nenhuma de fazer. Se ele faz por causa do seu amor, da sua graça, mas não significa que em todos os momentos ele vai ter que usar isso, não. Até porque, conforme eu disse, para cumprimento dos seus propósitos, às vezes as tragédias, elas têm que nos sobrevir para que o plano eterno de Deus possa ser concretizado na nossa vida. Então, aqui acontece isso. A tentação de Cristo ser espetacular aos olhos humanos, de desafiar Deus e não depender da proteção do Senhor. E mais uma vez, meus irmãos, aqui para esse texto, Cristo vai fazer o quê? Ele vai responder com a palavra. Olha só o que ele diz, lá no versículo 12, Lucas capítulo 4, versículo 12. Olha só, respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez, ele usa o livro de Deuteronômio, só que agora no capítulo 6, versículo de número 16, para poder embasar a resposta que ele deu aqui à tentativa do diabo em relação à sua vida. Deuteronômio 6, versículo 16. Está na sequência do texto que a gente estava lendo agora há pouco. Olha só o que nos é dito aí em Deuteronômio 6, 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Ela até aqui faz menção a um outro episódio, a Êxodo capítulo 17, quando o povo estava reclamando porque não tinha água, reclamando de Deus, contestando com Moisés. Moisés chega para Deus e expõe a reclamação que o povo estava fazendo contra ele e contra Deus. Deus o manda ferir a pedra, ele fere a pedra, sai água e o povo mata a sede. E aqui a advertência, não tente a Deus, não tente a Deus, não tente a Deus, e é o princípio que a gente deve levar para a nossa vida. Nós não devemos tentar a Deus com o intuito de quê? De sermos espetaculares para com as pessoas. Eu vou tomar veneno, porque Deus ele vai me proteger. Eu vou suspender a medicação, porque Deus ele vai me curar. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade. Eu até vi só um parêntese, um artigo interessante, não era um artigo religioso, mas infelizmente apontando para um erro que a gente vê muitas vezes na religião. Vocês já escutaram a expressão capacitismo religioso? Capacitismo religioso. Já ouviram essa expressão? Quem aqui já tinha visto, ouvido? Não? Hã? Oi? Capacitismo religioso, que é você usar a fé das pessoas no intuito de curá-la. Mais ou menos como você vê, tenha fé, levanta da cadeira, como a gente vê nesses grupos neopentecostais e pentecostais. E eu nem sabia, dentro desse artigo eu vi que é contra a lei você fazer isso. Eu digo, mas olha só coisa interessante. Então, o que muitas vezes acontece é isso. As pessoas tentam a Deus, usam o nome devido de Deus para esses propósitos, para essas finalidades, e não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. Então, enquanto cristão, a gente deve ser cauteloso.
Enquanto cristão, a gente deve ser responsável e não tentar a Deus. Não, Deus vai me ajudar, Ele vai me proteger. Tenha cuidado, você é responsável. Não queira ser espetacular aos olhos dos homens, para com isso chamar a atenção para si. Cristo, ele não foi por esse caminho. E ele se resguardou dessa atitude e ele respondeu, através da palavra, esta investida do diabo. Então, o terceiro aspecto da tentação de Jesus, a tentação de ser espetacular aos olhos humanos. Então, veja que foram 3 os aspectos, pelo menos esses 3, que são mencionados, nos quais Cristo ele foi tentado. Tentação de ser egoísta, tentação de ser bem-sucedido, tentação de ser espetacular. Contudo, a gente deve observar que não foram apenas essas três tentações que Cristo ele teve que enfrentar. Às vezes a gente pensa que só foram essas 3, né? Mas não. Volta aí para o texto de Lucas, capítulo 4. Volta aí para o texto de Lucas, capítulo 4. Observe que foram 40 dias, meus irmãos. E foram 40 dias de investida. Essas 3 aqui são mencionadas. Mas tiveram outras. Olha só. Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte, ó. Passadas que foram as tentações de toda sorte de tentações, não apenas essas 3, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, essas 3 foram mencionadas, mas não foram apenas essas 3, toda sorte de tentação. O diabo não parou naquele período e ficou insistentemente, constantemente tentando a Jesus. A tentação de ser egoísta, a tentação de ser bem-sucedido, a tentação de ser espetacular. A gente pode resumir esses 3 aspectos da tentação de Jesus de maneira mais simples, se nós assim o quisermos, porque a gente observa isso em outras passagens das Escrituras Sagradas. A tentação em relação aos pecados visuais, à satisfação da carne e ao orgulho do coração humano. Foi isso que aconteceu lá no Éden, meus irmãos. Dessa mesma maneira como Jesus Cristo foi tentado, o diabo também tentou ao primeiro casal, tentou a Adão, tentou a Eva. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Ele não muda a tática. A tática vai ser sempre essas, pelo menos no seu sentido mais central. Abram aí, por favor. Gênesis capítulo 3. O roteiro ele bota, com algumas exceções, mas basicamente vai ser o combo dele. E aí você tem que ficar sempre atento. Gênesis 3, 6. 3, versículo 6. Olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, transforme as pedras ou a pedra em pão. Satisfaça o desejo da sua carne. Agradável aos olhos, salte do pináculo do templo, seja espetacular, para que todos possam ver que você é o Messias. Mas não só isso, e árvore desejável para dar entendimento, ou seja bem-sucedido, tenha todos os reinos da terra. Aí você vai um pouco mais adiante, lá para 1 João, e você vai ver que João também vai falar desses 3 aspectos da tentação. 3 aspectos da tentação. 1 João 2. 1 João 2. Já tocou aqui, eu vou tentar resumir a parte final da nossa aula. Resumir ao máximo. 1 João 2. Olha só o que ele fala. Sobretudo no versículo 15 e 16. Vê se não são as áreas mais específicas que a gente é tentado constantemente na nossa vida. Satisfazer os nossos olhos. Satisfazer a nossa carne. E desenvolver o orgulho do nosso coração. Via de regra vai ser esse combo de tentações que o diabo vai colocar sobre nós. Olha só, 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne,
pedras em pães. A concupiscência dos olhos salte do pináculo do templo. E a soberba da vida tenha todos os reinos da terra. E ele fala, não procede do Pai, mas procede do mundo. Está vendo, meus irmãos? As coisas muitas vezes não mudam, é por isso Salomão diz que não existe nada de baixo, nada novo debaixo do céu. A tática é essa, que ele vai sempre utilizar. Como aconteceu no Éden, aconteceu no deserto e acontece aqui, no ensino de João. Via de regra, a gente vai ser tentado nessas três áreas. Satisfazer os nossos olhos, satisfazer a nossa carne, satisfazer o orgulho do nosso coração. Se você conseguir vencer, você vai ser vitorioso. Essas três áreas. Em linhas gerais, serão esses três ataques que o diabo vai fazer contra você. E aí fica a pergunta, o que é a santidade de Jesus, a vitória que ele obteve sobre as tentações, afeta nossas vidas? De várias formas, de várias maneiras. Separei aqui algumas, não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar aqui pelo menos destacar algumas delas. A primeira coisa, a vitória que Cristo obteve das tentações a que ele foi submetido ali pelo diabo, relembra, meus irmãos, minhas irmãs, a grande esperança que a gente deve ter em Jesus, o nosso vitorioso líder. Cristo, ele é o nosso vitorioso líder. Adão fracassou diante das tentações. O povo de Israel fracassou diante das tentações. Mas Cristo, ele não fracassou diante das tentações. Ele venceu. E se nós estamos nele, nós também podemos vencer. E se nós estamos nele, nós também podemos enfrentar as tentações dentro desse espírito que o nosso Salvador, o nosso líder, venceu todas as tentações às quais ele foi submetido ao longo da sua vida e ao longo de todo o seu ministério. Isso já nos dá, meus irmãos, uma perspectiva totalmente diferente para a gente poder lidar com o pecado quanto à nossa vida. Por quê? Porque, via de regra, quando a gente trava, quando a gente enfrenta essa luta com o pecado, eu não sei se acontece com os irmãos, mas via de regra acontece com muitas pessoas. A gente já entra meio que derrotado na nossa luta da santidade. Ah, porque eu sou fraco, minha carne é fraca. Você só olha para você. E aí quando você entra na luta, já com essa perspectiva de derrota, o que é que vai acontecer com você? Quando você já entra numa disputa com essa perspectiva de derrota, o que é que vai acontecer com você? É por isso que muitas vezes a gente perde, meus irmãos. É por isso que muitas vezes a gente cede. É por isso que muitas vezes a gente fraqueja diante do pecado, porque a gente tira os nossos olhos do nosso vitorioso líder que venceu o pecado e a gente põe os nossos olhos aonde? Na nossa fraqueza. Ah, mas se você olhar para a sua fraqueza, você vai sucumbir diante das tentações, às quais você será submetido, e serão muitas. Então, não olhe para você, olhe para o seu Salvador. Não olhe para você, olhe para o seu líder. Você foque nele. Ele venceu, pela sua graça eu vencerei. Ele venceu e ele vai me fortalecer. Você já entra com outras perspectivas. Você não vai ser igual o Rocky Balboa, que sempre apanha para só ganhar no final. Não é isso, né? Aqueles que são mais antigos sabem disso, né? Ele apanha, aí no último round é que vira o negócio. Não, a gente tem que começar a vencer logo do início. E bater logo do início. Dentro dessa perspectiva. O texto que a gente vai recitar, Hebreus 4,15, o que é que diz? Karate Kid também, né? Ele apanha que só depois é que ele vence. Mas não é assim para o cristão. Aí desculpa os mais novos, não estou entendendo nada do que eu estou falando, mas os da década de 80 sabem. Hebreus 4,15. Olha só o que o autor sagrado fala aqui. E é nessa perspectiva que a gente deve viver. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Veja, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Está vendo aí? Ele foi tentado como eu sou, mas ele venceu. Então, se eu estou nele, eu venço também. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele. A sua graça infundida na minha vida me capacita
para vencer o pecado no meu viver. Então, a primeira lição: a vitória que Cristo obteve das tentações relembra a grande esperança que nós devemos ter em Jesus, o nosso vitorioso líder contra o pecado. Em segundo lugar, aponta para Jesus o supremo exemplo de santidade. Aponta para Jesus o supremo exemplo de santidade. Meus irmãos, minhas irmãs, a prioridade da vida de Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Essa era a prioridade. Era o ponto 1 na sua vida. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Como crentes, nós também devemos ter esse mesmo alvo, essa mesma meta levada para as nossas vidas. De quê? Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. Veja aí, o que nos ensina Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Olha só, o que Paulo aqui nos exorta, a partir do exemplo que nós temos de Jesus Cristo na nossa vida. Olha só o que ele aqui nos fala. Olha só. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a que faça o quê? Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Qual foi a nossa vocação, meus irmãos? Para que nós fomos chamados? Para refletir a glória de Deus na nossa vida, assim como Jesus Cristo fez, então que nós também o façamos, que nós também o façamos. Mas não só isso, para acabar, a terceira lição, que a vitória de Cristo nas tentações nos ensina o conforto. O conforto que Jesus Cristo nos dá, o nosso sumo sacerdote, porque não é brincadeira. Cristo ele experimentou muito sofrimento ao ser tentado. E nós também experimentamos muito sofrimento, porque não é fácil. A gente desvencilhar dos nossos desejos carnais é uma luta, E a gente tem, aquelas áreas específicas que a gente luta mais especialmente com Deus, porque são áreas que muitas vezes a gente tende a fracassar. Via de regra, você tem 1, 2, 3 áreas que você é mais fraco nesse sentido, e a gente sabe como é ruim lutar contra o pecado, a tristeza, o sofrimento que muitas vezes nos proporciona, e diante disso, o que é que a gente deve fazer? A gente deve procurar o consolo na pessoa de Jesus Cristo. Olha só o que Hebreus capítulo 2, versículo 18 nos ensina, para a gente fechar a nossa aula. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Olha só o consolo que a gente tem, meus irmãos, que não é brincadeira não, nessa luta contra as tentações, a gente sai arranhado que só, ferido, machucado, mas a gente tem aqui da parte de Deus o consolo, que vem de Jesus, aquele que sofreu também, mas resistiu às tentações. Hebreus 2,18. Hebreus 2,18. Olha só o que diz aqui o texto sagrado, ó. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, quando, tendo sido tentado, o que é que ele faz agora? É poderoso para socorrer os que são eu e você. A não ser que você não seja. Aí você é bem-aventurado. Mas eu acredito que você é. Então, Cristo ele é poderoso para socorrer, para confortar, para consolar aqueles que são tentados. Então, meus irmãos, que a gente possa pensar nessas coisas que nós observamos hoje pela manhã. De certa forma, foi mais uma daquelas aulas extras que nós acabamos dando hoje pela manhã, mas extremamente prático na nossa vida, dentro dessa realidade que a gente vivencia, das opressões, das tentações, que muitas vezes nós somos submetidos ao longo da nossa caminhada, sobretudo nesses 3 aspectos, nos quais Cristo também foi tentado, mas que nós lutemos, não com as nossas próprias forças, mas através da graça, do exemplo, do conforto de Jesus Cristo, para que assim a gente possa triunfar diante das tentações e, assim como Jesus Cristo, viver para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.